Um jogador da National Football League comprou um carro coberto de ouro maciço. Outro jogador comprou um veículo militar blindado. Os jogadores da National Football League têm carros extremamente caros. E primeiro temos Lamar Jackson, que não só gastou $100 mil em seu primeiro carro, como quase foi expulso do futebol apenas por dirigi-lo. Quando Lamar foi recrutado para a National Football League, tinha apenas 2 objetivos em mente: tornar-se o jogador mais rápido em campo e o mais rápido na estrada. Então, quando ele começou a se tornar uma estrela, foi à concessionária comprar seu carro dos sonhos, um Mercedes todo preto. Mas o preço de $100 mil não foi a parte cara. Seu carro quase custou a ele sua carreira. Lamar entrou em seu novo Mercedes e foi de 0 a 100 muito rápido, porque afinal ele não gastou mais de $100 mil para dirigir no limite de velocidade. Então, apenas para se exibir, ele pegou a autoestrada, acelerou até 105 milhas por hora e postou no seu Instagram Stories. Mas quando o mundo viu isso, os fãs de futebol ficaram furiosos. Até lendas da National Football League criticaram Lamar. Ele está dirigindo a 105 milhas por hora, o que definitivamente não é permitido. Então, eventualmente, Lamar pediu desculpas e não comprou um único carro desde então. Mas o Mercedes dele, de $100 mil, é literalmente o carro mais barato neste vídeo. Um jogador da National Football League compra carros antes mesmo do lançamento. O carro de outro quase o matou. E nem me faça começar a falar sobre os carros do Antonio Brown. Mas antes de chegarmos a esses, vamos subir de nível para alguém que pagou o triplo do que Lamar fez, Myles Garrett. Onde um de seus carros ficou tão viral que toda a National Football League o copiou. Não só este carro parece louco, completamente preto com portas borboleta, Myles pode acelerar seu McLaren a 200 milhas por hora. Então, uma vez que um vídeo dele acelerando seu supercarro ultrapassou 100 mil visualizações, outros jogadores da National Football League precisaram de um McLaren próprio. Earl Thomas garantiu que copiou exatamente Myles. Ele adquiriu uma versão preta e mostrou a Myles o quão bom é com uma foto sentado no teto. Cooper Kupp fez suas compras de McLaren de forma diferente, garantindo que seu carro parecesse algo saído diretamente de Velozes e Furiosos. Cooper comprou o dele com uma personalização exclusiva, mas logo após a compra, ficou tão viral no Facebook que quando Antonio Brown viu, não só ele comprou uma versão amarela para si, o cara realmente fez sua própria postagem no Instagram. Ei, mostre a ele a vibe. Sim, o cara adora seu McLaren, ele nem consegue sair dele quando está sendo lavado. Eu não o culpo. Carros como esses custam $350 mil. E mesmo com um preço desses, esses carros não podem competir com o que Marshawn Lynch tem, porque os carros dele são tão caros que ele literalmente pagou por segurança apenas para garantir que ninguém possa estacionar perto deles. A coleção do Marshawn começou quando ele comprou um Jeep Wrangler simples. Sim, mas estamos falando de alguém que ganha milhões. Então, quando ele começou a ser ridicularizado, ele levou seu carro para um outro nível. Só essa atualização custa $50 mil. Ele mandou repintar essa coisa nas suas cores favoritas, preto e verde. Ele autografou o interior. E só para você saber em que modo ele está, o carro do Marshawn entra no modo fera, assim como seu apelido, com um logotipo personalizado. Mas vamos lá, só um Jeep? Vejo todas as ideias do Instagram com eles. Além disso, essa coisa só vai a 112 milhas por hora, Marshawn quase corre mais rápido. Assim, por um chicote que pode ir ao dobro da velocidade, ele pagou o quádruplo do preço. Marshawn realmente foi Oriel McFlurry nele com um Lamborghini Aventador todo branco. Essa pintura personalizada é louca, mas nem é o mais estranho. O mais bizarro é o que Marshawn faz com o carro. Ele não apenas deu um acabamento nas rodas do seu carro, mas também coloca uma corda de veludo em todo lugar que estaciona, só para que ninguém possa estacionar ao lado dele. Mas quando um carro custa 375 mil, às vezes é preciso fazer o necessário. Com uma coleção de 465 mil dólares, se o Marshawn está fazendo tudo isso, imagino o que o Jalen Ramsey deve estar aprontando, porque a coleção deste homem vale o dobro.
Veja, estamos falando de um cara que literalmente chegou a um minicamp em um caminhão de valores e eu juro que Jalen usou cada centavo naquelas malas para trocar de carros. Como ele troca de roupas, literalmente ele compra carros apenas para combinar com o que ele está vestindo. Quando Jalen chegou ao Super Bowl, ele não só comprou um terno personalizado nas cores dos Rams, ele gastou mais 10 mil pintando seu Porsche de amarelo e azul. Você entende. Sim, e Jalen deve ter se sentido muito bem, cara, porque não só ele era o mais bem vestido, um carro de 100 mil dólares é literalmente o mais barato em sua coleção. Recentemente, Jalen se apaixonou tanto por outra marca, que gastou mais de 600 mil. Porque Jalen não comprou apenas um Rolls Royce, ele comprou 2. O primeiro veio branco, ele personalizou com uma faixa preta e também colocou um kit de carroceria. Com o upgrade, seu Rolls Royce Cullinan custou 400 mil. Jalen não se importa apenas com seu Rolls, ele também se preocupa com seu dinheiro, então teve que gastar outra bolsa. Jalen pulou em seu Cullinan, correu para a concessionária e gastou mais 400 mil em algo que parece pertencer ao exército. Sim, completamente envolvido em verde militar com aros para combinar, Jalen não poderia viver sem ter 2 Rolls Royce Cullinans totalmente personalizados. Sua coleção de carros soma 910 mil dólares. E agora, eu entendo por quê. Quando a farra de compras de carros do Jalen se espalhou por toda a internet, Patrick Mahomes deve ter tomado notas. Porque não só ele comprou seu próprio Rolls Royce, Mahomes garantiu que o dele estava em outro nível. Sim, Mahomes está realmente pilotando assim. Você pensaria que um Rolls Royce todo branco que custou 400 mil seria o seu favorito. Mas esse foi apenas o seu primeiro carro. Depois que ele comprou, ele desenvolveu um vício em comprar carros porque sua coleção vale mais de $1 milhão. Mas veja, Mahomes nem sempre é egoísta com seu vício em comprar carros. Porque recentemente, ele sentiu que sua esposa merecia um presente especial, sabe? Algo um pouco preto, algo um pouco vermelho e bem, vai a 205 milhas por hora. Caramba, não tem como Mahomes ter comprado isso só para a sua garota, só olha essa coisa. Mas depois que Mahomes viu sua esposa exibir sua caminhonete de $250 mil no Instagram dela. Mahomes saiu e comprou sua posse mais preciosa. Falando de algo que custa o dobro e é algo que apenas lendas possuem, como Gordon Ramsay e Gucci Mane. Estou falando de um carro tão especial que é o mais rápido que a Ferrari já fez. A Ferrari super rápida de Mahomes é super insana e é por isso que custou a ele mais de 400 mil. Agora, depois de tudo, Mahomes e sua garota não estão em competição. E é por isso que Mahomes gastou mais 400 mil em uma Ferrari para ambos desta vez. Uma Ferrari Spider. A coleção de Mahomes vale $1,4 milhão. Então vamos apenas esperar que ele não esteja dirigindo seus carros como Antonio Brown, porque seus carros quase o levaram a ser preso. Veja, Antônio conseguiu seu primeiro carro caro totalmente em preto com 500 cavalos de potência. Você acha que ele comprou isso pela aparência? Não, ele literalmente iniciou uma perseguição em alta velocidade. AB detido, a polícia disse que ele estava indo a mais de 100 milhas por hora. Só o AB mesmo, mas uma multa de $300? Isso não é nada perto do preço do Porsche dele, $160 mil. Mas sejamos realistas por um momento. Se ele está fazendo tudo isso em um carro que custa isso, e é o carro mais barato dele, o que mais esse cara tem na coleção dele? Bem, uma Ferrari verde-limão, um Rolls Royce Cullinan todo vermelho. Cara, ele até tem um McLaren tão lendário que jogadores da NBA filmam. Cara, a B apareceu com o McLaren. Lá, cara. Mas ei, vou culpar o cara por gravar, porque toda vez que A, B aparece em qualquer carro, quase vira notícia. Take a look at this thing. Brown driving up. That is a black and yellow Rolls Royce. Tenho certeza de que ele vendeu os 2 Rolls Royces. Quer dizer, ele nunca mais jogou pelos Steelers ou qualquer outro time da National Football League. Mesmo que sua coleção de carros valha mais de $1,5 milhão, a menos que aprenda a cantar rap, pode ser necessário vendê-los antes que seja tarde.
A. B não deveria se preocupar apenas com dinheiro, pois quando outro wide receiver da National Football League soube de sua coleção, quis mostrar quem é mais lendário no campo e nas ruas. E o que Odell Beckham dirige veio direto dos jogos de videogame. Personalização de carros é o que ele mais entende. O primeiro carro de Odell foi um Mercedes AMG. E por Deus, ele deve amar este carro mais do que futebol, porque ele o reformou completamente 3 vezes. Primeiro, ele o pintou de preto fosco com aros vermelhos. Mas no fim, Odell pediu aos amigos da DreamWorks para fazer dele e do pai gêmeos. Odell preservou as cores de seu carro, mas acrescentou textura à pintura. E para deixar todos saberem que ele é o maior hype beast do planeta, o cara realmente conseguiu rodas personalizadas e um sistema de som com o logo da Supreme, algo que só o Odell faria. Mas veja, ele não queria estar dirigindo um carro assim pelas ruas sozinho. Então logo depois que ele o tirou da concessionária, Odell surpreendeu seu pai com um presente de aniversário. Como pai, como filho, carros combinando. Você poderia pensar que Odell nunca mudaria, mas Odell é diferente porque mesmo jogando pelos Browns, ele escolheu vermelho. Odell garantiu que seu Mercedes pudesse ser visto por qualquer um e personalizou tanto a banda que custou mais 100 mil em cima dos 100 mil originais. Mas veja, o amor de Odell pela Supreme não parou por aí, e nem sua compulsão por comprar carros. Então, para garantir que ele pudesse dirigir a mais de 200 milhas por hora, ele gastou mais 200 mil. Desta vez, ele apareceu ao vivo com um Lamborghini Huracan verde. E como Odell precisa de validação, postou fotos para mostrar aos fãs que está vivendo supremamente. Mas um Lambo de 200 mil. Estamos falando de um cara que usa relógios de 200 mil. Ele não pode simplesmente ser ofuscado por suas próprias joias. Então tivemos que fazer um upgrade. E há uma marca que Odell ama mais do que a Supreme: Rolls-Royce. Com um emblema pop-up de cobre, maçanetas de porta de cobre, detalhes internos de cobre e aros de cobre, Odell estava agindo de maneira diferente quando surgiu com esse conceito. Seu Rolls-Royce, personalizado, todo branco, custou-lhe uma bagatela de 375 mil dólares. Caramba, a DreamWorks fará o sonho funcionar, e é por isso que, eventualmente, Odell o personalizou novamente. Desta vez, com uma pintura laranja e preta e um emblema personalizado de si mesmo no capô, mas há um último carro na garagem de Odell que supera tudo e bem. Este pode ter dado a Odell seu ego, porque quando os paparazzi o seguiram pela rua e até perguntaram sobre sua Ferrari F12 prata, tudo o que ele pôde dizer foi: Eu gosto da Ferrari bem aqui. Sim, eu provavelmente faria o mesmo se comprasse uma Harry por 400 mil. Agora, ok, a coleção do Odell é louca. Ou seja, custa 1.600.000, mas todos os carros dele são o que você pode comprar se vencer um Super Bowl. E quanto a um homem que ganhou 7? Bem, a coleção do Tom Brady vale mais do que tudo neste vídeo até agora combinado. Brady, conhecido por ter tudo, está tão entediado com seu dinheiro que tem tentado comprar carros ainda não lançados. E eu não o culpo! O carro mais barato do Brady é algo que a maioria das pessoas só pode sonhar. Com 600 cavalos de potência, vai de 0 a 60 mais rápido que o Brady sai do bolso. Ele comprou para si um Audi R8 vermelho, por 165 mil. E acho que essa é a cor favorita do Brady, pois ele gastou ainda mais em outro chicote vermelho. Desta vez uma Ferrari 458. Qualquer pessoa com 250 mil reais poderia comprar isso, mas o próximo chicote do Brady combina com o número de sua camisa. Estamos falando de um carro tão raro que só foi possuído por 12 pessoas ao longo dos anos. Brady tem acelerado e corrido rápido em seu Aston. E porque ele chamou tanta atenção para a marca, eles literalmente queriam colaborar com ele e lançar versões especiais de seus carros com emblemas personalizados TB12. Um exterior azul ultramarino e preto, um interior preto noite escura. Eles esgotaram instantaneamente por 360 mil cada. E veja, Brady pode ter alguns de seus próprios Astins em sua garagem, como o que ele transformou em um marcador de texto. Mas preste atenção até este ponto. A coleção de Brady acumulou apenas uma conta de 775 mil. Para estar tão alto na lista, você precisa ter alguns carros bem especiais. E Brady não só foi exposto por tentar comprar carros que ainda nem foram lançados.
Ele tem um último carro que custou mais de 3 milhões de dólares. Ele só precisava de um carro tão exclusivo que há uma lista de espera de 1 ano. Sim, Brady escolheu preto, então não há volta. Um Bugatti Veyron Super Sport. O Brady gastou mais de 3 milhões e 700 mil dólares na sua coleção de carros, caramba! Mas os carros de um jogador da National Football League custaram mais do que dinheiro, quase custaram a vida dele. Os carros do Cam Newton nem sempre foram ruins. Na verdade, seu primeiro carro pertence a uma joalheria. Por dentro, tem o número da sua camisa e iniciais em um volante personalizado com costura estilo diamante. E por fora, ele não só deixou o carro todo preto, como também o cobriu com ouro de 24 quilates. Sim, essa Cutlass de ouro maciço custou a ele 225 mil dólares. Mas, falando sério, quando você é um jogador como o Cam vivendo a vida na faixa rápida, às vezes a vida vem rápido demais. 9 de dezembro de 2014. Um dia que deveria ter começado de forma diferente para o Cam, mas ele entrou em sua caminhonete Dodge e acelerou para a arena. Agora esse era um caminho que ele havia percorrido centenas de vezes, mas desta vez ele não estava no controle. Cam não apenas colidiu com outro carro, ele capotou várias vezes e sofreu lesões devastadoras nas costas. Então ele foi levado às pressas para o hospital. Cam sabia que aquele dia poderia ter sido o seu último. Então tudo o que ele pôde fazer foi postar o acidente no Instagram e agradecer a Deus por ainda estar vivo. Mas, para ser honesto, o fato de Cam ter conseguido sair do acidente vale mais do que qualquer carro na garagem de qualquer jogador da National Football League. Porque a vida é o carro mais valioso que você pode dirigir.